do nosso lado, como nós acabamos de cantar, amém? Antes de entregar, quero cantar só mais uma canção. Você preste bem atenção, porque Deus hoje, nesta noite, tem algo para mim e tem algo para ti, amém? Então, simplesmente entregarmos nossa vida ao Senhor, aleluia. Preste bem atenção no que essa canção fala. Ele que vai falar comigo e contigo nessa noite. Disseram pra você, não vai dar certo. Passam perto de você e falam, é só mais um. Mais um sonhador pelo caminho, é mais um que vai andar sozinho, derrotado. Mas não te viram pela madrugada aclamar, não te viram adorando a Deus no seu lugar. Duvidaram das promessas do Senhor na sua vida, mas Deus marcou o dia. Você vai entrar e todo mundo vai dizer o que foi que aconteceu. É Deus trabalhando na tua vida, meu amado. Dê glória a Deus aí. Nem parece aquele crente que com fé dizia: gente, minha história vai mudar. Quem te viu passar na prova, quem te viu vai ver agora o Senhor te restaurar. Te levante nessa noite, você vai provar. Hoje chegou o dia, pare de chorar, chegou a alegria. Saiba que o fracasso nunca é eterno. Deus está por perto, Ele tudo vê. Nessa caminhada Ele vai na frente. Seu pranto, seu gemido Ele compreende. Seu pensamento Deus consegue descrever. É só Jesus pra te entender. Se a porta pra você não se abriu, por tanto tempo você insistiu, lutou contra as dificuldades, fingiu não enxergar maldades, foi escolhido por Deus. Mas não te viram pela madrugada aclamar, não te viram adorando a Deus no seu lugar. Duvidaram das promessas do Senhor na sua vida, mas Deus marcou o dia. Você vai entrar e todo mundo vai dizer o que foi que aconteceu. Nem parece aquele crente e com fé dizia: gente, minha história vai mudar. Quem te viu passar na prova, quem te viu vai ver agora o Senhor te restaurar. Chega de andar provado, hoje chegou o dia. Pare de chorar, chegou a alegria. Saiba que o fracasso nunca é eterno. Deus está por perto, Ele tudo vê. Nessa caminhada Ele vai na frente. Seu pranto, seu gemido Ele compreende. Seu pensamento Deus consegue descrever. É só Jesus pra te entender. Se a porta pra você não se abriu, por tanto tempo você insistiu, lutou contra as dificuldades, fingiu não enxergar maldades, foi escolhido por Deus.
Escolhido por Deus. Amém. Você é o Espírito do Senhor. Amém. Vamos receber já o pastor. Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. E a paz do Senhor, né? Que maravilha. Que bom que vocês estão aí, né? Mas tem muitas pessoas que não vieram. E nós vamos nessa noite fazer uma oração para que essas pessoas, elas venham, né? Que bom que o povo se reúna e permaneça em união no amor do Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos por um instante e da maneira que você concebe, ore a Deus. Curva a tua fronte em sinal de reverência. Ele é Rei, Ele é Senhor de nossas vidas. Grande Pai e poderoso Deus, no nome santo de Jesus Cristo, aqui estamos mais uma vez reunidos para te louvar, te engrandecer e dizer, Senhor, que Tu és o nosso Deus, nosso Pai, e que seja feita em nossa vida a Tua vontade, Senhor. Ó Pai amado, clamamos por esta igreja, clamamos, meu Deus, por nossos irmãos aqui presentes e aqueles que não aqui estão, mas que o Teu amor e graça seja sobre eles e que a Tua palavra venha colocar seu coração em atividade, Senhor. Pai, faz o Teu milagre em nossa vida, nós pedimos a Ti, Senhor, aquilo que nós precisamos da Tua parte, Pai querido, pois eu te peço em nome de Jesus, que esse bairro seja impactado pelo Teu nome e pela Tua palavra, e que aonde estiver alguém necessitado, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha tocar, venha inquietar, até que ele se decida a vir ao Teu aprisco santo e receber a Tua graça e Teu amor. Em nome de Jesus, meu Deus, conceda-me esta graça mais uma vez, Senhor, de Te louvar, Te engrandecer e ser o Teu porta-voz, Pai, nesta noite, e que Teu Espírito tenha liberdade sobre a minha vida e na vida dos Teus filhos, Pai, dos meus irmãos amados, em nome de Jesus. Tudo seja feito para louvor e glória do nosso Deus. Que a paz seja em Israel. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Bem forte. Ele é Deus. Ele é poderoso. Aleluia. Vamos então, eu ia cantar uma canção, mas não vou mais. Vamos deixar isso para outra hora. Eclesiastes 9. Aliás, 9 não, 8:17. Amém? Todos acharam? Eclesiastes 8:17. Vamos achar. Depois tu já prepara Mateus 6, a partir do 25. Eclesiastes depois de Provérbios. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Voltando mais atrás, Jó, Salmo, né? Provérbios, Eclesiastes. São poucas páginas, deve ter umas 4 ou 5 páginas só. Amém? Vamos então ler esse texto e logo em seguida tu já passa para Mateus 6:25. Aqui diz assim: então vi toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode entender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para buscar, não achará. E ainda que diga o sábio que haverá a conhecer,
nem por isso a poderá compreender. Agora vai a Mateus, no capítulo 6 e verso 25. Mateus é os evangelhos, né? O primeiro evangelho. Vamos achando, né? Vamos achar para nós lermos todos juntos. 6, a partir do verso 25. Amém? Vamos lá então. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso de sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansioso? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. E porém vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Porquanto não andeis ansiosos, dizendo o que queremos, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai o reino do céu e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Diga comigo: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Novamente: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Vocês conhecem e sabem também desta palavra. Sabemos e ouvimos muitas vezes. Eu já vi esta palavra, o pastor, o pregador, o missionário, o congressista, onde participamos, trouxeram estudos a respeito desta palavra, trouxeram informações a respeito delas, e são variadas as interpretações, mas um só sentido tem ela. Podemos interpretar de várias formas, o Espírito Santo nos fala de várias maneiras, mas nós podemos interpretar ela como nós entendemos. Mas o Espírito Santo vai nos dar a direção, e todas as informações contidas nesse texto que o Senhor Jesus está falando, no Sermão da Montanha, no grande sermão, onde ele fala aos seus discípulos, fala ao povo, aquele que está ao redor, para que eles compreendam. E esta palavra agora ela vem não para o povo gentil, mas vem para os crentes, para os apóstolos, para os discípulos, aqueles que haviam aceitado Jesus Cristo e que haviam decidido seguir a Jesus. E então Jesus, nesse sermão, ele começa a falar de muitas coisas. Ele fala do jejum, ele fala de olho por olho, ele fala da lei, ele fala dos mandamentos, ele fala das coisas cogitadas pelos gentios, e também fala das coisas que os hoje aceitaram Jesus, que aceitaram a palavra, o Evangelho. E aqui ele sente isso de falar aos seus discípulos e ao povo que, na verdade, é necessário ter fé. Amém? Eclesiastes diz uma coisa interessante que nós lemos agora. Eu vou voltar lá para recordar o texto. E quem quiser acompanhar, preste atenção, né? Porque é muito importante quando nós voltamos a entender a veracidade daquela palavra que o Senhor Deus que nos coloca. Aqui no capítulo 8, no verso 17. Então,
o entendido, o sábio, aquele que foi dado para Deus e Deus deu a ele toda a sabedoria. E ele diz assim: e então vi toda a obra de Deus e vi que o homem não pode entender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para buscar, não achará. E ainda que diga o sábio que haverá a conhecer, nem por isso poderá compreender. Então, por isso esse texto aqui de Mateus, e também tem em Lucas, tem também aqui em Marcos, mas esse texto me chama a atenção, porque ele é um texto completo. Ele é um texto que fala do sermão, ele fala das bem-aventuranças, ele fala daquilo que na verdade nós precisamos compreender. Compreender de Deus, não compreender do homem. Porque o homem, ele é mentiroso, o homem não sabe o que diz, mas quando nós deixamos Deus nos usar, nós somos apenas instrumento de Deus. Ele vai nos orientar através do nosso instrutor. A palavra de Deus diz que é concedida ao servo que serve, e não é concedida ao servo que não serve. Por quê? Porque Eclesiastes é o texto, o livro do pregador. Quer ter um entendimento de alguma coisa sobre pregação, leia Eclesiastes, todos os detalhes que ali está inserido. Aqui nos diz a palavra do Senhor, nosso Deus, a respeito deste sermão que o Senhor Jesus está falando aos homens e mulheres que naquele dia estavam a escutá-lo. E nós podemos entender e buscar na palavra de Deus que o Senhor Jesus dá vários conselhos, ele diz muitas coisas, e ele fala dos discípulos, logo em seguida, das bem-aventuranças, ele comissiona, ele mostra o caminho, ele mostra como fazer e como não fazer algumas coisas. E aqui então, nesse sermão, ele fala a respeito dos juramentos, da oração, como devemos orar, como devemos nos colocar na presença do Senhor, como devemos amar realmente, e nos ensina várias coisas. E aqui, nesse texto, ele está falando agora aos discípulos e às pessoas da volta, e a nós também, que estamos ansiosos, estamos preocupados. E quem não fica preocupado quando um problema existente está nos assolando a mente, está nos fazendo dormir menos e morrer mais cedo? É isso. Quando dormimos menos, nós morremos mais cedo, no sentido de não entender. Então o Senhor Jesus está dizendo que estas coisas são necessárias, e as pessoas estão lutando, e nós também estamos lutando por todas elas. E ele nos diz aqui, para mim e para você e para os discípulos da época, esta palavra mencionada pelo próprio Jesus Cristo. E ele diz, por estas coisas, como ele fala anteriormente, a respeito dos senhorios, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves. Então Jesus está dando exemplos. E Eclesiastes nos traz a visão moderada e simplificada de que realmente nós não entendemos nada. Por mais que nós esforcemos, por mais que nós estudemos, por mais que nós nos entremos até em conflito com nós mesmos, nós não vamos conseguir discernir e nem esquadrinhar as obras de Deus. Amém? Por isso o Senhor Jesus está dizendo que não precisamos andar ansiosos, e nós andamos ansiosos. Nós estamos preocupadíssimos com a nossa vida, com nossos filhos, com a nossa casa, com aquilo que temos, com as nossas dívidas, com o nosso adquirir e com muitas coisas que são necessárias para o dia de hoje. Nós sabemos que Jesus está falando em um tempo diferente de hoje.
Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E outra coisa, a palavra de Deus, ela se completa em cada dia. E ela se renova em cada dia. Por isso, se naquele tempo Jesus falou sobre estas coisas, é porque exatamente acontecia. As pessoas também estavam alucinadas, buscando coisas, buscando prazeres, buscando a solução para os seus problemas, a busca para o alimento, o vestuário, a vida em si. E Jesus, ele vendo estas aflições, que está vendo nós também, né, eu digo nós no sentido abrangente, aflitos, preocupados, sabemos que os dias hoje são terríveis. O Senhor Jesus disse que nos últimos dias seriam dias trabalhosos. Por isso precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Então o salmista diz que nós precisamos confiar em Deus, entregar nossa vida para Deus. E então Deus tomará conta de nós. Ele terá cuidado. O apóstolo Pedro diz: olha, joga sobre ele as vossas ansiedades, e ele terá cuidado de vocês. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem não está entendendo, diga misericórdia, eu quero saber como é. Amém, Jesus? Deus é maravilhoso e nós precisamos dessa maravilha do Senhor. Jesus veio trazendo uma mensagem em todas as áreas da vida do ser humano. Todos os seres humanos foram tocados por Jesus Cristo em todos os sentidos. Seja ele na área espiritual, material, conjugal, na área financeira, o Jesus abrangeu todos os pontos que nós precisamos compreender. Por isso é que nós não entendemos. Por isso que Eclesiastes está dizendo que a obra do Senhor nosso Deus, ela é uma obra simples, mas nós não vamos compreender. O que nós temos que fazer então? Aceitar a obra de Deus. Amém? Amém? Diga: eu aceito a obra de Deus na minha vida. Amém, Jesus? Se nós não aceitar, o problema daí não é de Deus, é nosso. Porque se nós não aceitar, nós vamos ter prejuízo. Porque Ele é Deus. E para Ele não muda. Se nós aceitamos ou não aceitamos, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo eterno. Ele vai continuar sendo aquele Pai poderoso que ninguém pode fazer nada contra. Nós temos então que o quê? Obedecer. O Senhor Jesus, vendo a situação daquele povo e também vendo a situação do povo de hoje, deixou esta mensagem para que os homens, através dos tempos, viessem estudando e pregando e fazendo e vivendo esta situação e passando aqueles que não têm conhecimento ou até pela pouca falta de fé, como o próprio Jesus disse, homens de pequena fé. Ele até não disse homens sem fé, ele disse homens de pequena fé ou homens de pouca fé. Ele nunca disse que as pessoas não tinham fé. Ele disse homens de pequena fé ou homens de pouca fé. Isso tanto para o homem como para a mulher. Pessoas de pequena fé. E aqui nós entendemos uma coisa. E o mundo hoje realmente está preocupado. Os governantes estão preocupados sem saber o que fazer. Eles não estão entendendo nem entre si mais as coisas que estão acontecendo. E se buscar esta palavra de Eclesiastes, esse versículo em Eclesiastes, você vai entender que há uma alucinação com relação a muitas coisas que estão ocorrendo hoje. As pessoas, religiosamente, elas estão vivendo um mundo diferente. Não está entrando a palavra do Senhor Deus como realmente ela é. Ela está sendo feita da forma em que os homens querem. É como se diz assim: eu aceito Jesus do meu jeito. Eu aceito Jesus, mas do meu jeito. A maneira que eu quero. Ele diz, ou muitos dizem, não precisa ir na igreja todo dia. Né? Isso aí é bobagem, isso aí não funciona. Isso aí é... Sabe quem diz isso? É o diabo. Porque se nós quiser comunhão com Deus, nós precisamos estar com Deus o dia inteiro. E se possível, uma audiência atrás da outra.
A nossa vida depende de nós estarmos em comunhão com Deus. A nossa vida, não estou falando dessa vida agora, estou falando a vida eterna. Porque não é possível que nós não falamos com Deus, não aceitamos coisas que o Senhor nos passa e vamos dizer que temos intimidade. Não temos. Quando nós duvidamos da palavra do Senhor, nós não estamos tendo intimidade. Uma coisa interessante, nós sabemos que para ter intimidade, e já foi pregado aqui esses dias atrás a respeito disso, mas eu tenho uma visão de Deus a respeito de que é intimidade. Não é diferente do que foi pregado, é a mesma coisa. Se nós temos intimidade com alguém, nós temos que procurar esse alguém e viver paralelamente a isso. Se nós quisermos que alguém nos faça alguma coisa boa, precisamos também fazer bem. Se nós quisermos que alguém nos sirva, nós temos que também servir. Se nós quisermos que alguém seja alegre conosco, temos que também ser alegre com eles. Amém? E Jesus disse assim, ó: não façais ao homem aquilo que não querem que vos faça, mas façam ao homem aquilo que querem que vos faça. Ou seja, presta atenção na palavra de Deus e você vai entender o que Deus está falando. Amém? Se nós não prestar atenção, então nós não vamos compreender exatamente o que está escrito aqui no verso 17 do capítulo 7 de Eclesiastes. Então, tem coisas que nós precisamos levar a sério. E as coisas principais são a nossa vida espiritual. Quando o Senhor Jesus está falando dessas coisas para eles, não ande ansioso. Não se preocupe. Não se preocupe. Jesus está dando exemplo exato daquilo que Deus pode fazer na minha vida quando eu me entrego a Ele. Entrega ao Senhor as tuas ansiedades. E quando esta palavra em Eclesiastes diz exatamente isto, que nós não compreendemos as obras, é porque nós não cremos. Então, por mais que nós nos esforcemos, se nós não crer, nós nunca vamos compreender. O esforço é em vão. É como diz a palavra: se o Senhor não estiver, em vão vigia o sentinela. Nós precisamos estar atentos em tudo aquilo que Deus nos mostra e nos ordena, para que então nós não vamos compactuar com o erro, ou viver no erro, não é? Então o Senhor Jesus está dizendo nessa palavra: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Então Jesus está dizendo que a vida é mais importante. A palavra de Deus diz em Ezequiel, e também nesse mesmo livro de Provérbios, que haverá um tempo em que vai sobrar muito dinheiro. As pessoas vão ter dinheiro, muito dinheiro, mas não vão ter alimento, não vão ter sustento. E aí vai haver uma calamidade, porque muitos daqueles que pensam que estão prosperando e que na verdade têm Deus, estão completamente enganados. Porque a palavra diz assim, ó: buscai o reino do céu e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Então nós não precisamos questionar, e não precisamos de ficar, será que? Ou será que sim, ou será que não? Não. Na verdade, nós precisamos crer realmente que tudo que está escrito é verdadeiro. Quem crê assim, levante a mão e diga glória a Deus. Amados, a Bíblia é um livro completo de toda a verdade do Senhor. E se Jesus falou naquele tempo estas coisas, não muda para hoje, é a mesma palavra, é a mesma coisa. E ele vai falando ao seu povo, aos seus discípulos, e vai chegando a um ponto onde ele começa dizendo a eles o seguinte: quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, e eles
não trabalham e nem fiam. E eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu como eles. Se Deus assim veste a erva que amanhã morre e é queimada, é lançada ao forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Sabe, às vezes eu fico pensando, né, e meditando sobre essa palavra, me traz um questionamento. Não um questionamento a Deus, mas um questionamento a mim, ao meu eu. E como aquela história, o Senhor Jesus dizendo para o pessoal, quando eles passaram, Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira morreu. Quando eles voltaram da viagem, da volta, o Pedro olhou e disse: olha, a figueira que tu amaldiçoou morreu, não tem mais nada, está seca. Jesus falou a eles: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar a um monte, se joga no mar, e ele vai se jogar. Jesus estava falando de que monte? Qual era o monte que Jesus estava falando? Se a figueira secou, Jesus está falando de que monte então? Jesus estava falando do monte literal, do monte mesmo. Ele não estava falando de um monte de problemas, pode ser também, mas não. Ele estava falando de um monte de terra, um monte de pedra, um monte que existe. Porque se Jesus amaldiçoou a figueira era uma árvore que não precisava ter morrido naquele dia. Então, ele estava falando do monte. Olha, se Jesus resolvesse, vamos supor, dizer para o monte, sai daqui, ele ia. Ou não? Jesus estava dando um exemplo, mas ele não falou de um monte. Ele falou do monte real. É claro que ninguém vai fazer isso. Mas lembra que estas coisas é para que a nossa fé ela se alicerce na palavra e possamos confiar realmente em Deus, que Ele pode fazer estas coisas. Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira secou. E Ele disse na sua palavra: todas estas coisas que eu tenho feito, todos esses milagres que eu faço, vocês vão fazer os mesmos milagres e ainda maior. Amém? Nós vamos fazer. Diga: eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque o Senhor Jesus me deu poder. Amém? Uma salva de palmas a Ele. Ele é o nosso Deus. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. A sua palavra não tem contradição. Eu até li o texto de Eclesiastes para nós entender aquilo que não é possível. Lembra que Eclesiastes diz que nós nunca vamos entender, mas nós conseguimos entender aquilo que é fornecido a nós, como no Deuteronômio 29, o que diz ali? As coisas ninguém se lembra? As coisas reveladas são para nós e nossos filhos, e as coisas ocultas somente Deus. Amém? É por isso que esse texto de Eclesiastes nos serve, porque muitas vezes nós não compreendemos. Por que nós não obedecemos a palavra que está escrita? Por quê? É porque realmente nós não entendemos. Um entende e 50 não entende. Ou seja, 50 aceita, 1000 não aceita. É por isso. Então, se Eclesiastes, com toda a sabedoria, escreveu e colocou isso aqui, e ele relata em outros textos também, em Provérbios, e que nós não buscamos, mas ele deu, o Senhor Jesus, ele deu a entender, não só a entender, mas deu a certeza absoluta que nós podemos ter. Amém?
nós podemos ter quando confiamos. Ele diz assim agora, vamos buscar de novo no texto aqui. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais delas. Mas buscai o reino do céu e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo, tu tem uma Bíblia diferente da minha aí? Abre no mesmo texto para mim, por favor. Mateus 6:33. Procura, se tiver alguma discrepância, vamos ver o que é o significado. O que diz ali? Como é que está escrito? Mas buscai primeiro o reino, primeiro o seu reino, ou o reino do céu. Tem algum que está escrito reino do céu? E depois, e a sua justiça. E que mais? Quem é que tem alguma coisa diferente aí? E todas estas coisas, é assim que está? E todas estas coisas? E todas? Quem é que tem diferente aí? É todas as coisas? Tem alguma diferença? Não tem? Todas iguais? Qual é o nosso anseio? O que os gentios estão buscando? O que nós precisamos? O que realmente estamos necessitando agora? O que hoje nós precisamos? Qual é a nossa preocupação para amanhã? Ou para o mês que vem? Então ele diz assim, mas buscai primeiro. Não é depois, é primeiro. Está escrito assim ou não? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero que vocês prestem atenção no verbo, no conteúdo, naquilo que o verbo determina. Mas buscai depois, primeiro, não é isso? É assim ou não é? Amados, nós temos um culto de louvor a Deus, de busca da sua informação. Se Deus está dizendo para nós, mas buscai primeiro o seu reino, o reino de Deus, o reino do céu, e aí então estas coisas que eu preciso serão acrescentadas. Aqui diz, todas estas coisas serão acrescentadas. Não é isso? Então, não é que Deus vai nos dar um avião, um iate, ou um banco cheio de dinheiro, não. As coisas que nós precisamos, veja bem, aquilo que você anseia, se você deseja realmente ter uma casa nova, um carro novo, e isto é realmente um anseio, quem é que não quer ter um carro melhor? Quem é que não quer uma casa melhor? Quem é que não quer fazer uma pintura bonita na sua casa? Quem é que não quer andar com um sapato novo, tipo assim, né? Olha só, esse eu ganhei. Amém? Então é assim, Deus vai acrescentar. Então a busca do reino de Deus em primeiro lugar nos dá esse direito. Amém? Esse direito que ganhamos em Cristo, pelo sacrifício do Senhor Jesus, pelo derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo no Calvário. Então agora temos direito que foi adquirido através do sacrifício. Hoje não precisamos mais fazer sacrifício. É por isso que o Senhor Jesus diz, não precisa ficar ansioso. Busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro as coisas do alto. O apóstolo Paulo faz uma ressalva dizendo, mas pensais nas coisas de cima, que essas são permanentes, essas são eternas, e não nas coisas de baixo,
porque essas são terrenas, são passageiras. Não é que Deus não vai nos dar, Deus vai dar sim. Por isso Jesus disse, não te preocupa, busque o reino do céu com justiça, e então tu vai ver que a tua família vai ser ganha para Jesus. Tu vai ver que o pão na tua casa não vai faltar. Tu vai ver que Deus sempre vai abrir uma porta para ti entrar e ter sucesso. Só temos que aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. Amém? Eu quero só fazer um reforço aqui e vamos orar em nome de Jesus. Depois que o Senhor Jesus fala para eles estas coisas, talvez nós estamos fazendo exatamente o contrário. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois amanhã se preocupa consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo que julgardes, sereis também julgados, e com a medida que medirdes, também serão medidos. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está aí no teu. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu. Finalizando, eu quero só dizer uma frase do pastor Jorge. Ele estava dizendo um dia, num estudo que estava fazendo lá em Canoas, e ele dizendo assim, nós conhecemos muito mais, no sentido, a casa do vizinho do que a nossa. Sabemos muito mais dos problemas do vizinho, do nosso amigo, do nosso irmão, do que os nossos. Nós enxergamos de longe os problemas deles, os defeitos deles, mas não enxergamos o nosso defeito, o nosso problema. Então Jesus está dando uma direção a respeito disso. Então, não vamos procurar não andar ansiosos. Eu sei que nós vamos nos afligir. Jesus disse, vocês vão ter aflição, mas não podemos ficar ansiosos. Vamos em Cristo vencer as barreiras. Vamos em Cristo confiar piamente na palavra. E haveremos de vencer as batalhas. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo é mais. Quem está em Cristo é mais. Amém. Vamos ficar em pé então? E vamos orar então nesse momento. A palavra do Senhor Deus nos diz aquilo que não sabemos. E é por isso que muitas vezes nós não compreendemos. Porque o próprio sábio de Eclesiastes dizendo sobre as obras do Senhor. Não temos como entender. O que temos que fazer é aceitar.